com o pastor Vinícius Reis. Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Voltamos, queridos ouvintes, para o último bloco do nosso programa, com o momento da palavra de Deus. E eu quero trazer uma palavra de esperança para você, para a sua vida. E a palavra se encontra lá no livro de Josué, capítulo 1, dos versículos de 1 a 9. E assim nos diz a palavra do Senhor: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, o filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento eu prometi dar aos pais deles. Então somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Queridos, olha, o raiar de um novo ano abre diante de nós, novos desafios, Eu acho que todo mundo nesse final de ano, no dia 31, sonhou, fez pedido ao Senhor, acho que colocou tanta coisa, não é verdade, naquela virada do ano diante do Senhor, E um novo ano é isso, é abrir diante de nós, novas portas, novos desafios, A gente vai precisar vencer batalhas, vencer lutas. Como o ano de 2024, nós atravessamos deserto, nós enfrentamos lutas, tentações, batalhas, perigos, passamos por tanta coisa, Eu acho que esse período a gente faz uma reflexão da nossa vida que passou, do ano que passou, A gente teve dia de choro, dias de alegria, dia de festa, dias de luto, E o importante é que nós chegamos aqui, É que o que eu comecei esse programa orando ao Senhor é agradecer a Deus por chegarmos aqui, Esse texto também mostra que o povo de Israel, nesse momento da narrativa, eles precisavam, nesse momento, cruzar o Jordão. Eles precisavam conquistar a terra. Há uma terra a ser conquistada, há inimigos a serem vencidos pelo povo de Israel. O povo de Israel ansiava por esse momento desde a promessa feita a Abraão, mais de 500 anos antes, Já haviam se passado, mas agora chegaram o momento, Era o tempo da oportunidade, é o tempo de Deus, o tempo perfeito. A gente precisa entender isso nesse ano de 2025, que o tempo perfeito é o tempo de Deus, é o tempo maravilhoso, Era a hora de tomar posse da herança. E eu quero que você reflita nessa tarde.
Há muitos sonhos que você tem nutrido há anos, no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, nos seus estudos, na sua vida financeira, na sua vida espiritual. Mas agora chegou a hora de você também cruzar o seu Jordão e entrar na sua terra prometida. O que você precisa fazer para cruzar o Jordão? A primeira coisa que a gente precisa fazer é tirar os olhos da crise. Se você for comigo no texto, você vai ver que havia uma crise instalada nesse momento, na vida de Josué e do povo de Israel. Os versos 1 e 2 nos mostram aí, primeiro diz: depois que Moisés, o servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo. E aí Deus repete no verso 2, olha, Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe esse Jordão. Você e todo este povo entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Então a crise, queridos, nesse momento do povo de Israel, era que Moisés está morto. O povo começa a se perguntar, meu Deus, Moisés está morto. O grande libertador, legislador, o grande intercessor da gente está morto. Havia uma crise instalada naquele momento, na vida desse povo. E a gente entende também, queridos, que a crise, olha, ela chega de repente na nossa vida, sabe? E ela vem a todos. E se a gente olhar para o nosso redor, para a nossa vida, para o mundo, nós estamos vivendo numa crise, sabe? E essa é uma palavra da moda, crise. É uma crise internacional. Terrorismo ainda é uma ameaça. Hoje, a violência toma conta das pessoas. Parece que as pessoas perderam o amor umas pelas outras. É miséria, é desemprego. O tráfico de drogas hoje parece tomar conta do mundo. O desmoronamento dos valores morais é uma realidade muito forte. A desintegração das famílias. Agora, os fenômenos na natureza parecem anunciar que estamos mais perto do fim que jamais imaginamos. Mas eu quero dizer para você, sabe, querido? Se você é filho de Deus, eu quero dizer para você, olha, Deus não nos chamou para contar os inimigos, mas para vencê-los em nome de Jesus. E muitas vezes há inimigos que nos espreitam, há batalhas que precisam ser travadas, mas eu quero dizer para você que a vitória vem do Senhor. Mesmo diante de toda essa crise, com inimigos em volta, mesmo com batalhas a serem travadas, a vitória vem do Senhor. O povo de Israel precisava entender, Moisés está morto, mas Deus continua no trono. A crise está instalada no mundo, olha, a crise está ao meu redor, mas você precisa entender que Deus continua no trono. A obra continua. O que Deus quer dizer a Josué, olha Josué, você precisa continuar, prosseguir com a missão de entrar na terra prometida. E às vezes damos desculpa. Dizemos para Deus que não estamos preparados para cruzar o nosso Jordão e tomar posse da nossa terra prometida. Nesse momento, os questionamentos de Josué eram o seguinte, meu Deus, será que eu vou ser capaz de completar a missão? Eu vou ter coragem de lutar contra todos os povos que estavam vivendo na terra? E quanto à oposição interna do próprio povo, tudo que Moisés passou com esse povo, será que o povo também não vai se rebelar contra ele? Não. Porque Deus promete no verso 5, se você observar comigo parte A, ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Eu quero dizer para você também, nenhuma crise, nenhum inimigo pode resistir a você. Se você é do Senhor, se você confiar no Senhor, nada vai poder resistir a você nesse ano de 2025. A sua confiança deve estar no Senhor. Porque o Senhor promete, aí no capítulo 1, verso 5, parte B, assim como estive com Moisés, estarei com você e não o deixarei, nem o abandonarei. O que Deus está prometendo a Josué nesse momento, queridos, é que a mesma experiência que Moisés teve, ele também terá. Então ele está prometendo a Josué
a mesma experiência, a mesma companhia. E eu quero dizer para você que homens, pessoas passam, mas Deus continua no trono. Essa geração é a nossa geração e a gente precisa, em nome de Jesus, se levantar, vencer os obstáculos, cruzar o nosso Jordão. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, manter a chama acesa, manter a chama do seu coração viva. É preciso manter o ideal aceso na sua vida. E ele diz, o Senhor, olha Josué, prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Porque, queridos, esse ano de 2025, o Jordão precisa ser atravessado. Eu tenho certeza que você tem promessa de Deus para a sua vida. E você pode dizer assim, olha pastor, eu não tenho nenhuma promessa de Deus para a minha vida, mas você tem uma grande promessa, que é reinar com o Senhor, é morar no céu, é receber a vida eterna. E entre a promessa de Deus e a terra prometida, sabe, há um Jordão. Entre nós e os nossos sonhos, há sempre um Jordão. Há obstáculos em nossa vida que poderíamos, chamar de Jordão, do nosso Jordão pessoal. Você pode pensar o que, por exemplo, pastor? Uma pessoa, uma doença, um relacionamento quebrado, um problema financeiro, um pecado, um sonho não realizado. Tudo isso pode ser um Jordão que esteja atrapalhando a sua vida. E Deus mostrou o Jordão a Josué e lhe deu uma ordem para atravessá-lo. A ordem foi clara aí no texto, agora no versículo que eu li, no versículo 2, parte B. Prepare-se, pare agora e passe esse Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. O problema é que Deus falou sobre o Jordão, mostrou o Jordão, lhe deu a ordem para atravessá-lo, mas não lhe disse como. E assim são as promessas de Deus. Deus nos dá a promessa, mas não diz como vai ser. Como vai ser, né? Não lhe mostrou a ponte. Deus não nos mostra a ponte. Mas eu quero dizer para você, para atravessar esse Jordão no ano de 2025, essa ponte é a nossa fé. Confiar no Senhor. A lição para o povo de Deus hoje é clara. Quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 1, verso 3, ele diz, olha, Deus nos deu toda sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus. Então, para a gente se apropriar dessa bênção, para a gente se apropriar da promessa, nós devemos dar um passo de fé. E é o que eu peço a você. Dê um passo de fé. E eu não estou mandando você correr. Eu estou só falando para você dar um passo de fé. Sair dessa paralisia que muitas vezes, tem pessoas que ficam paralisadas. Tem pessoas que ficam paralisadas, tem pessoas que não querem fazer nada novo nesse ano de 2025. Tem pessoas que prometem tanta coisa, mas não mudam nada na sua vida. E eu quero dizer para você nessa tarde, você precisa dar um passo de fé. Devemos cruzar o nosso Jordão, mesmo quando somos fracos, doentes, sozinhos. A gente precisa entender uma verdade. Aquilo que é impossível para você é possível para Deus. O Senhor pode realizar o seu sonho neste ano. Você pode cruzar o seu Jordão. E lembre-se, nesse ano de 2025, se você puder levar essa palavra para o seu coração, há sempre um Jordão a ser atravessado. A outra coisa que Josué precisava entender é que ele precisava discernir a visão de Deus para a sua vida. E você também precisa discernir a visão de Deus para a nossa vida. Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel.
Verso 3: todo lugar em que puserem a planta do pé, eu vou dar a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande na direção do poente do sol. O chamado de Deus para Josué foi claro. Deus não estava chamando para outra coisa, senão para cruzar o Jordão e conduzir o povo à terra prometida. Aquela era a meta de Deus para a sua vida. E Josué tinha absoluta certeza acerca daquilo que Deus queria da sua vida. E eu quero dizer para você, querido ouvinte, é importante discernir onde você deve colocar o seu pé. Qual é o grande propósito de Deus para a sua vida? Você já pensou sobre isso? O que Deus chamou você para fazer? O que Ele colocou em suas mãos para realizar? Qual é a visão de Deus para você? Hoje você tem a certeza assim, olha, eu estou entrando nesse ano de 2025 no centro da vontade de Deus. Ou você tem fugido como Jonas? Olha, quem caminha com base na visão, caminha com objetividade. E eu quero pedir a você, deixe de reclamar, deixe de murmurar. Há um chamado de Deus para você. Há uma obra a ser feita. Josué precisava entender isso. Mas Josué também precisava entender uma coisa. Ele precisava viver com um peito encharcado de ânimo e coragem. Quando o texto nos diz que Moisés, o meu servo, está morto, quando Deus fala isso a Josué, com certeza, naquele momento o povo de Israel entrou numa tristeza, num desânimo profundo. E os versos 6, 7 e 9, Deus fala 3 vezes para Josué ser forte, ter coragem e ânimo. Seja forte e corajoso. Tão somente seja forte e muito corajoso. E no verso 9 ele diz de novo, seja forte e corajoso. Porque Deus é contra o desânimo. Querido, sem ânimo ninguém se levanta na crise. Sem ânimo ninguém toma posse da terra prometida. Sem ânimo não se restaura um casamento. Sem ânimo não se evangeliza, nem se experimenta o avivamento da igreja. Sem coragem nós podemos ter até a visão do que fazer esse ano. Olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas olha, sem ânimo você não vai sair do lugar. Eu quero dizer para você, aqueles que creem, eles correm riscos. Quem confia, sai à batalha em nome do Senhor. Quem crê no Senhor, vence os Golias da vida. O livro de Josué nos mostra que ele ganhou tremendas batalhas, porque ele não temeu. Ele confiou que do Senhor vem a vitória. E eu quero dizer para você, como eu falei antes, o Jordão pode ser uma pessoa, uma doença, um relacionamento quebrado, um problema financeiro, um pecado, um sonho não realizado, não é isso? Esse pode ser o nosso Jordão, né? Eu quero dizer para você, desânimo nos impede de cruzar o nosso Jordão, de vencer esses obstáculos. E 2 verdades devem ser destacadas aqui, porque há pessoas que são desanimadas por uma causa física, doenças, alguma coisa física. E eu me lembro daquela mulher hemorrágica, estava anêmica há 12 anos. E o texto nos diz que quando Jesus curou ela, disse para ela, tem bom ânimo. E por que Jesus disse isso? Porque aquela mulher só vivia murmurando, só vivia reclamando. Ela já tinha cacuete de desanimada. Se Jesus falou isso, Jesus queria dar ânimo àquela mulher, para que ela fosse forte, que ela fosse corajosa. Porque aquela mulher tinha adquirido o hábito de desanimada, e tem muita gente assim, que já adquiriu o hábito de desanimado. Mas quando ela recebe Jesus, quando ela toca em Jesus, quando Jesus fala com aquela mulher, ela adotou um outro estilo de vida. Ela parou de reclamar.
Em nome de Jesus, se você é do Senhor, é contraditório você viver reclamando. Mas também a segunda coisa, há pessoas que precisam ser curadas do desânimo antes da cura física. E tem outro exemplo na Bíblia. Aquele paralítico de Cafarnaum, além de deficiente, era desanimado. Chegam aqueles 4 amigos e dizem: olha, vou levar você até Jesus. Há jeito para você. E aquele paralítico responde: olha, me deixa aqui, eu quero ficar na cama. Eu já não tenho mais jeito, minha doença já tomou conta de mim, olha, a minha vida é um fracasso mesmo, então me deixa aqui. Mas aqueles amigos, eles dizem: olha, você vai com cama e tudo. Chegam na casa, a multidão socada na porta, e o homem, o paralítico, diz: está vendo aí? Eu não falei para vocês? Não tem jeito, vamos voltar para casa. Mas aquele homem, aqueles amigos insistem, abrem um buraco no telhado. Os amigos têm ânimo, mas ele está desanimado. Quando chega Jesus, antes de curá-lo, diz: olha, homem, tem bom ânimo. O que adiantaria Jesus curar o homem se ele iria continuar desanimado? Ele não ia nem fazer festa da cura. Então Jesus primeiro curou o desânimo dele. Jesus animou o coração daquele homem para depois curar a sua enfermidade física. Por isso eu digo para você, o ânimo precisa ser cultivado no coração. E quando eu falo cultivado, a Bíblia, a palavra de Deus, ela precisa todos os dias ser cultivada no nosso coração. E o texto nos mostra que o ânimo, ele é gerado no coração de 3 formas. Primeiro, verso 6. O que produz o ânimo é a promessa de Deus. Quando Deus fala aí: olha, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar ao pai deles. Promessa de Deus. O que gera o ânimo é agir de acordo com a vontade de Deus. Veja aí o que diz o verso 7. Então somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. O ânimo é resultado da obediência. E o que mantém o ânimo é a consciência da presença de Deus. Verso 9, não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Presença de Deus, é disso que nós precisamos. E era isso que Deus estava querendo colocar no coração de Josué. O que você vai precisar nesse ano de 2025 é da presença do Senhor. Mas também nós precisamos nos conduzir segundo a palavra de Deus. Para cruzar o Jordão desse ano, vencer os obstáculos, vencer as dificuldades, não basta apenas coragem. É preciso também ter santidade. E essa geração atual é uma geração conhecida como uma geração analfabeta da Bíblia. E se queremos cruzar o Jordão, nós precisamos ter uma vida conduzida pela palavra de Deus. E Josué nos dá três princípios e um resultado. A primeira coisa que a gente precisa fazer com a palavra de Deus está aí no verso 8. É meditar. Medite nela de dia e de noite. O que nós precisamos fazer? Como? Está aí no verso 7. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Falar. Diz o verso 8, de que forma? Não cesse de falar deste livro, da palavra, da lei. E qual é o resultado de tudo isso para a sua vida? Quando você meditar, quando você não se desviar, quando você começar a obedecer a palavra de Deus e quando você começar a pregar, a evangelizar, ele promete aí no capítulo 8, na parte B, dizendo, para você prosperar e ser bem sucedido. Eu quero dizer para você que sucesso e prosperidade sem santidade não são sucesso e nem prosperidade segundo Deus. Na vida do cristão,
A prosperidade e o sucesso não devem ser medidos de acordo com os parâmetros do mundo. O povo de Deus precisa perguntar: obedecemos à vontade de Deus? Recebemos o poder do Espírito Santo? Servimos para a glória de Deus? Se pudermos responder afirmativamente a essas perguntas, então o nosso ministério foi bem sucedido aos olhos de Deus. Qualquer que seja a opinião das pessoas, queridos, quem chama, desafia, dá visão, dá poder e dá vitória é Deus. Ele prometeu um fim glorioso, mas é Ele quem estabelece os meios. Eu quero dizer para você, já finalizando, você precisa, nesse ano de 2025, agir segundo a palavra de Deus. Você precisa conhecer, você precisa viver, você precisa proclamar a palavra. Eu creio que há poder na palavra de Deus. Estamos no início de um novo ano. Nosso peito se enche de novas esperanças, temos novos desafios na família, no trabalho, mas lembre-se, viu? Na igreja também. Precisamos atravessar o nosso Jordão. Há uma terra a ser conquistada e possuída. E temos que fazer 3 perguntas: a quem, onde e quando. Deus responde a Josué: a quem? Todo o povo. Onde? A terra que eu dou aos filhos de Israel, Canaã. Quando? Agora. Isso nos ensina que o tempo de agir é agora. A vida não é um ensaio. Muitas pessoas vivem como se a vida fosse um ensaio. Lendo engano. A vida não se repete. A vida não se espera. O que você precisa fazer, em nome de Jesus, querido ouvinte, faça hoje, agora, porque é mais tarde do que você imagina. Ao seu redor pode existir várias crises, obstáculos, mas Deus chamou você. Com certeza Ele lhe fez promessas. É tempo de se levantar e obedecer. É tempo de experimentar os milagres de Deus. Pois quando agimos em nome de Deus e para a glória de Deus, o Jordão se abre, os inimigos fogem e nós possuímos a terra prometida. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Estamos chegando ao final do nosso programa, né? E se Deus quiser e permitir, nós estaremos aqui na próxima segunda-feira para mais um programa Reconciliação e Graça. Quero agradecer a meu irmão Jonatas. E Deus abençoe vocês. Uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Amém.